Fala aí, galera. Então, quem vai ver esse vídeo aqui depois no YouTube, né? Hoje eu vou falar sobre um treinamento que eu dei na aula de jiu-jitsu, que eu peguei e fiz 4 treinos de 15 minutos dividindo o treino, né? E aí tem uma especificidade nisso aí e tem uma questão de volume e intensidade que eu vou estar explicando. E depois eu vou falar um pouco sobre a minha história, beleza? Então, galera, esses dias, né? Foi segunda-feira? Não, ontem, foi ontem que eu botei. A aula de manhã foram 4 treinos de 15 minutos, né? Então, 4 treinos de 15 minutos e entre esses treinos teve um intervalo. Quando eu falo treino é o rola, tá? É que eu não sei se todo lugar do Brasil chama a parte de luta do jiu-jitsu de rola. Aqui no Rio a gente fala muito isso, né? É... Então, como é que foi a configuração da esquematização da aula, né? Da estrutura da aula? Aquecimento rápido. E por que o aquecimento, como já ia entrar direto na luta, né? No rola, esse aquecimento ele foi subindo gradativamente até ficar intenso. Mas como ele é curto e já ia para o rola, não tem problema ele ter sido intenso. É diferente de uma aula comum, você pegar o aquecimento e botar ele intenso o tempo todo. Porque quando você faz isso, né? Quando você pega o aquecimento e bota ele intenso o tempo todo, por um tempo longo, e depois você vai dar um outro conteúdo da parte física, né? De condicionamento da aula, você pode prejudicar. E normalmente aquecimento longo não é mais aquecimento, né? Vira um treinamento. Mas isso aí é uma conversa para um outro dia. Que é um pouco mais complicado. Mas eu acho que eu tenho vídeo sobre isso também. Aqui no Instagram e no YouTube, né? Quem estiver vendo o vídeo pelo YouTube depois, no YouTube tem vídeo sobre isso. Então, o aquecimento foi curto e aí começou leve, com um movimento que exigia mais articulações envolvidas. Então, assim, quando você tem pouco tempo para fazer o aquecimento e você quer que o corpo do teu aluno trabalhe o máximo possível, é interessante que você coloque, né, exercícios que são multiarticulares. Quanto mais articulações envolvidas no aquecimento, mais desprendimento hormonal, maior o aquecimento total do corpo do teu aluno, em termos de circulação de sangue, produção hormonal, né, de necessidade energética e, né, como tem mais articulações funcionando, a lubrificação em mais articulações, a tensão em mais musculaturas, a mais ativação neural, né, que é a comunicação do seu cérebro com aquela articulação. Então, isso se torna um bom aquecimento. E aí, um pouquinho depois, esse aquecimento foi colocado uma intensidade, uma carga maior de estresse, né? E essa carga maior de estresse fez com que o corpo dos alunos, naquele momento, tivesse pronto para suportar um rola, né? Uma luta já. Beleza? Tranquilo? Então esse foi o aquecimento. Menos de 10 minutos, tá? Bem menos. E aí rola de 15 minutos. Por que, Lúcio, você escolheu colocar os rolas fracionados em 15 minutos, né? 4 de 15. Primeiro, vamos pensar no volume, tá? Na segunda-feira, o volume de aula de estresse, de que eu queria que o organismo dos alunos estivesse sob estresse, tá? Era de 60 minutos. Tranquilo? Na sexta-feira, a gente tinha feito uma aula em que eles ficaram 50 minutos direto, e aí nesse dia eu treinei com eles, né? Na segunda-feira eu não treinei nesse horário da manhã que eu tô falando, é a minha aula do CTVA, ok? Na segunda-feira eu não treinei com eles de manhã, porque eu treinei no horário da noite, tá? E então, o estresse, né? Na sexta-feira a gente fez um treino, um rola direto de 50 minutos. Até postei também no Instagram naquele testezinho, aquela enquetezinha. Que tem uma configuração, é uma outra sacada, ok? Já tem uma outra visão. E aí foram 50 minutos direto. E aí, por quê? O volume daquele dia era de 50 minutos.
Aí, o volume de hoje era de 60 minutos sob estresse. Só que eu não queria que o organismo ficasse sob estresse como ficou de sexta-feira, que é o quê? Por ser 50 minutos, abaixa-se um pouco a intensidade para se manter mais tempo em atividade, o que é totalmente normal e fisiológico. É esperado fisiologicamente. Então, já monta-se o treino pensando nisso. E aí, ontem não. Ontem eu queria que em 15 minutos tivesse um desprendimento maior do organismo do aluno, que o aluno colocasse mais intensidade no treinamento. Olha como o volume, tá? Agora está diretamente ligado à intensidade aí. Olha como eu mexendo no volume, eu consigo interferir na intensidade. Por quê? Se eu abaixo o volume, eu consigo que o meu aluno tenha maior ímpeto no treino, então ele consegue colocar mais mais intensidade. Estou falando o volume de um rola, né? Não da aula toda. Então o que eu fiz? Eu diminui o tempo do rola, coloquei meu aluno para dar uma intensidade maior nesse treino. E aí, por que eu não mostrei a técnica logo em seguida do aquecimento? Porque 15 minutos por quanto de descanso? Vou explicar, eu vou chegar no descanso, Humberto, porque vai ser na hora que eu estiver falando da densidade, ok? Então, vamos lá. Por que eu não coloquei a técnica logo depois do aquecimento, Lúcio? E aí, para quem não me acompanha direto, eu divido a aula em parte inicial, que é o aquecimento, ok? Que esse aquecimento pode ser lúdico, de mobilidade, tá? Pode ser específico geral ou específico funcional, né? Que é direto para a luta. E nesse caso, o meu aquecimento foi específico geral, beleza? E intenso, beleza? Primeira parte 1. E aí, o segundo momento da aula, eu divido a aula em parte principal 1, que é a parte técnica, e parte principal 2, que é a parte fisiológica, de condicionamento. Muitas vezes, né, eu pego a própria parte principal 1 e ela fica interagindo diretamente com a parte principal 2, que é quando eu pego a parte técnica e tática e coloco ela com uma carga maior de intensidade, né? É onde eu quero gerar também mudanças fisiológicas e não só a aprendizagem de um movimento. Tranquilo até aqui, galera? Eu tô falando muito corrido, tá demais, tá tranquilo? Mas conseguindo entender isso é muito importante. Então eu tenho a parte principal 1, que é a parte técnica, e eu pego a parte principal 2, que é a parte fisiológica, que é onde eu gero condicionamento na aula. E esse condicionamento que eu falo é gás de jiu-jitsu, é saúde, condicionamento muscular, condicionamento hormonal, né? Ali no caso, ativar mais a parte hormonal e também condicionamento cardíaco, circulatório, qualquer outro que venha a ajudar na saúde. E aí, a parte final, né? Que seria o outro momento da aula. Então, inicial, parte principal é dividida em 1 e 2 e parte final, que é o final da aula, que tem a conversa, a formação final ali. Tranquilo? E aí, nesse caso, o que eu fiz? Ao invés de seguir exatamente essa ordem, parte inicial, parte principal 1 e parte principal 2, eu interagi as duas, né? Eu intercalei as duas. Então, eu fiz aquecimento, parte principal 2, que é o rola já. Aí coloquei o rola. Aí botei técnica, botei rola, botei técnica, botei rola, botei técnica e botei rola de novo. Foram os 4 treinos de 15 minutos. E entre eles, né, os descansos. E nesses descansos eu ensinei a parte técnica, que no nosso caso agora, está trabalhando, né, raspagem de guarda de gancho para o grupo lá do CTVA. Beleza, galera? Conseguiram entender essa estrutura? Lúcio, por que você colocou a técnica nesses intervalos? Porque eu consigo otimizar a minha aula, eu aproveito muito mais a aula, porque imagina, se eu dou a parte técnica primeiro e depois eu quero botar esse volume de 60 minutos intercalados e ainda coloco o descanso entre eles. Esse descanso, ele fica perdido na aula, a minha aula ficaria muito mais longa e ocuparia muito mais espaço de tempo das pessoas. E às vezes a pessoa sai dali e vai trabalhar, ou, né, se fosse um outro lugar, não é o caso lá, mas se eu tivesse uma outra aula que tivesse que entregar o meu horário ali, meu espaço, para um outro professor, eu ia ter que entrar no horário do professor, né? No caso eu não faço isso.
mas eu estaria errando didaticamente porque eu não saberia planejar meu tempo, beleza? E nesse caso, o que eu fiz? Otimizei meu tempo, colocando a técnica dos intervalos. Então a pessoa aprende técnica, eu desvio a parte emocional do cansaço que ele tá, porque essa parte emocional, psicológica, fica focada na técnica. Então é uma quebrada também da parte psicoemocional, que é uma outra pegada também que a gente pode dar na aula. Esses intervalos, que chama-se densidade, estão otimizados com a parte técnica, né? E aí, passando aquele intervalo, como ele recuperou, no próximo rola, ele consegue um ímpeto maior. Tranquilo? E a gente tem uma outra pegada também da parte psicoemocional aí, né? Para a parte psicológica dele, que é raciocinar cansado. Raciocinar cansado. Imagina um aluno teu, acabou uma luta na competição. Imagina um aluno seu, acabou uma luta na competição e ele vai lutar com um cara que você não conhecia e você tem que montar uma estratégia com ele. Entre esses intervalos ele está cansado. O cérebro dele tem que raciocinar no que você está falando, no que ele tem que fazer, no que o adversário vai fazer e recuperar. Então também é uma sacada para a gente estar trabalhando isso. Beleza? Entenderam essa estrutura? Ô, Jean, pô, show de bola, Jean. Então, o que acontece? A estrutura de aula muitas vezes é negligenciada na aula de jiu-jitsu. Muitas vezes mesmo, né? Por quê? Os professores entendem a estrutura de aula simplesmente como algo a seguir. Ah, vou aquecer, vou dar técnica e rola. Estou falando isso possivelmente se você fechar o olho, nem precisa fechar o olho, já deve ter vindo na sua cabeça. Não sei quantas academias você passou, né? Você já visitou, por exemplo, ou não sei quantas academias você já teve a oportunidade de treinar, professores que você já teve contato em treino. Na maioria das vezes é a mesma estrutura, aquecimento, técnico e rola, aquecimento, técnico e rola. Mas isso pode interagir entre eles. E toda vez que eu interajo nessa estrutura, isso é uma estrutura de aula, ok? Toda vez que eu interajo nessa estrutura de aula, eu modifico a forma como o organismo do meu aluno vai responder. Se eu modifico, né, a forma como o organismo do meu aluno vai responder, eu modifico o tipo de condicionamento que ele está ganhando. Beleza? Não sei se vocês tiveram oportunidade, se não tiveram, né, a galera que vai estar no YouTube, vá lá no meu Instagram, quem está aqui no Instagram depois, botei um post hoje, né, nessa terça-feira tem um post lá, que é sobre, eu faço uma analogia, uma comparação da pessoa tomar um remédio e o treinamento, né? Então, não lembro exatamente o nome do post, mas é o que tem uma criancinha com a cara de assustada, para quem for ver depois. Porque o que acontece, né? Quando eu proponho um treinamento, eu tô querendo que o organismo do meu aluno produza determinadas químicas. O que são essas químicas, Lúcio? Reações químicas naturais do organismo, hormônio, né? Para poder produzir proteínas, né? Quebrar proteínas, ou quebrar gordura, ou quebrar glicose, ou carregar uma estrutura, uma molécula, ou produzir mais energia, ou reciclar energia, ou um comando mesmo neural, acelera coração, desacelera coração, aumenta fluxo sanguíneo, diminui fluxo sanguíneo, aumenta a pressão, diminui pressão. Isso tudo é um treinamento. Quando o treinamento acontece, isso vai acontecer no organismo do aluno. E o professor, no caso eu, quando vou propor um treinamento, eu tenho que imaginar ou ter noção, né, exatamente do que vai acontecer no organismo do aluno. Que é como se eu desse um remédio para ele. Pô, se o remédio aumenta o batimento cardíaco e o treinamento aumenta o batimento cardíaco, eles tiveram a mesma ação, talvez com caminhos diferentes, claro, mas tiveram a mesma ação. Então eu consigo interagir diretamente na fisiologia, no funcionamento do organismo de um aluno, tal qual um remédio interfere. Por isso que pessoas que têm treinamento físico, né,
fala regular. Coloca essa pergunta, por favor, João, na caixinha, por favor. Eu entendi a pergunta, mas eu quero dar uma atenção melhor para ela, tá? Por favor. Tem a caixinha com a interrogaçãozinha. Então, quando você, né, propõe o treinamento pro aluno a longo prazo, tem muita gente que até o médico vai monitorando e retira alguns tipos de medicamento que a pessoa toma, porque o treinamento fez com que o organismo dela aprendesse a utilizar aquelas estruturas, né, moleculares ou deficiências. Beleza? Osse, tudo bom, Ana? Global 05. Obrigado pela participação. Beleza, galera? Conseguiram entender isso? Isso é fundamental dentro de uma aula. Então, quando eu escolhi, né, interagir a minha parte principal 1 com a minha parte principal 2, a ideia era exatamente essa. Fazer com que o meu treino tivesse recuperação ativa, né? Que as pessoas treinando técnica. Tranquilo? Então, eu mexi no volume de treino, eu peguei um volume de 60 minutos de estresse fisiológico, coloquei esses 60 minutos de estresse quebrado em 4 treinos de 15. Entre esses treinos eu dei um descanso, e esse descanso foi ativo, treinando técnica de forma muito leve. Beleza? Esse descanso ativo, né, que seria os intervalos, que a gente chama de densidade, que é uma outra variável do treinamento, permite com que o meu aluno volte para o próximo treino numa intensidade maior do que se ele tivesse feito o treinamento direto sem descanso. Conseguiram entender isso? Tranquilo? Show! E aí, galera, uma sacada. Esse intervalo não está sendo ativo? Então, se ele produzir acidose, vai produzir, porque o jiu-jitsu tem muito disso, esse descanso ativo faz com que ele retire essa acidose com mais facilidade. Beleza? Conseguiram entender essa ideia? Isso é muito importante. Então, olha o que eu fiz, galera. Eu peguei um volume de treino que eu queria dar estresse no meu aluno, quebrei esse volume, coloquei intervalo entre eles e otimizei os intervalos com a parte técnica. Eu peguei minha aula toda e otimizei a minha aula. Então, eu consegui em menos tempo treinar mais, né? Treinar de forma mais consciente. Eu peguei, como eu diminuí o volume de cada rola, né? O tempo de rola. Eu consigo dar uma intensidade maior, porque ele tem intervalo entre elas. Esses intervalos entre os rolas, né? As lutas, foram ativos. Então, intervalos ativos limpa melhor a acidose, que é aquela sensação de queimação da musculatura. Com isso, por que limpa melhor, Lúcio? Porque o organismo do meu aluno fica sempre em movimento, mais sangue circulante vai limpar aquela região muscular que está com mais acidose, beleza? Que é o hidrogênio. Isso vai limpando, então permite com que você, no próximo rola, esteja com a recuperação melhorada, né? Acelerada, facilitada. Beleza? Então, volume, intensidade e densidade. Como que eu mexi nisso? Mexendo na estrutura da aula. Beleza? Forma de recuperação ativa. Falei para o Humberto que eu ia falar o tempo. Os intervalos, Humberto, foram entre 5 e 7 minutos, ok? Os intervalos foram entre 5 e 7 minutos, dependendo da técnica da dificuldade que eles estavam para treinar a técnica. Não, piruvato, galera, vou falar o nome técnico aqui porque o Jean colocou ali. Piruvato, Jean, quando, presta atenção, tá? Quando você faz uma atividade em alta intensidade, ok? Quando você faz uma atividade em alta intensidade, você vai quebrar a glicose quando ela passa de 20, 30 segundos. E se você continuar em alta intensidade, o jiu-jitsu tem muito disso, né? Você vai quebrar a glicose. Quando você quebra essa glicose, você libera hidrogênio. Se não tiver uma presença predominante no teu organismo, assim, ou a intensidade for tão alta que não tiver vazão para esse hidrogênio para ser enviado para outro lugar na sua célula, né? Ele vai ficar acumulando ali. Então, esse piruvato é um substrato que vai sair da glicose.
E aí ele olha, pô, o hidrogênio tem muito hidrogênio ali, ao invés dele ir para outra região, esse piruvato pega esse hidrogênio nele, gruda nele. Por que ele faz isso? Porque quando ele gruda no hidrogênio, ele consegue tirar o hidrogênio dentro da célula. Se ele não grudar no hidrogênio, o hidrogênio permanece dentro da célula. Se ele permanecer dentro da célula, ele vai mudar muitas coisas ali dentro e você vai ter a fadiga, que é o que as pessoas falam, fadiga por acidose. Para que isso não aconteça, você tira, com esse piruvato se junta ao hidrogênio e ele sai da célula em forma de lactato, beleza? E aí ele vai ficar acumulando do lado de fora da célula. E aí se você tiver um bom treinamento, se teu professor, tanto de jiu-jitsu quanto de preparação física, montar um bom planejamento, ele vai melhorar todo esse processo para você e você não vai ficar com essa acidose te incomodando na hora da luta. Beleza? Você vai produzir porque tem que produzir, mas você vai ter facilidade de estar retirando esse hidrogênio dentro da célula e depois vai ter facilidade de tirar esse lactato do ambiente fora da célula. Tranquilo? Espero não ter sido muito técnico, mas já que teve a pergunta ali, a colocação. João, você faria um treino com foco na mobilidade? Faria um treino, no caso que você fala, essa pergunta seria o quê? Na minha aula de jiu-jitsu? Então, eu posso aquecer com foco em mobilidade. Por quê? Porque se eu faço movimentos de mobilidade, né, movimentos articulares, e eu posso fazer essa mobilidade geral ou específica também, tá? E aí quando eu faço isso, eu estou ativando muito, de forma até bem legal, as articulações e a fisiologia do meu aluno para que ele consiga treinar melhor naquele momento, prevenindo lesão, porque movimentos de mobilidade, eles ativam a articulação de uma forma bem específica, bem legal e bem completa, que a gente chama de percepção corporal. E com isso, se o meu cérebro ficar mais alerta para as minhas articulações, quando eu estiver lutando, que ela virar numa situação ali desconfortável de uma chave, ou às vezes você cai por cima da perna, quando esse movimento acontece, o seu cérebro tem muito mais facilidade de percepção daquela articulação. E com isso, né, você acaba prevenindo lesão. Né? Você vai sentir mais rápido o movimento e você vai conseguir recuperar mais rápido o movimento, que também é bem interessante. Sem contar que sua articulação, por estar bem ativada, sua articulação consegue, sua musculatura consegue uma maior extensão, né? As estruturas da musculatura que previnem lesão por estiramento, por exemplo, vão estar mais ativas. Deu uma travada, galera. Voltou. Beleza, galera? Tinha dado uma travada aqui, ó. Então, beleza. Então, por exemplo, como a minha articulação, né, ela tá mais ativa, né? Eu vou conseguir movimentos melhores. Travou de novo. A internet tá ruim aqui, galera. Foi mal de novo. Vamos lá. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Então, a articulação mais facilitada, né, dessa comunicação com a parte neural, você tem muito menos chance de lesão. Beleza? Tranquilo? Então, falamos da estrutura de aula, né? Falamos o porquê dos treinos de 15 minutos que eu falei, por que eu quebrei os treinos, meu volume era de 60 minutos de estresse. Eu quebrei em 15 minutos para que a intensidade fosse maior nesses 60 minutos. Os intervalos entre os treinos, eu botei a parte técnica para otimizar né, a questão da técnica, né, da aula, do tempo de aula, e com isso permitir que meu aluno tenha um descanso ativo.
tá? Isso trata-se de estrutura de aula, beleza? Tranquilo, galera? Foi tranquilo até aqui? Bota o joinha aí, que essa era uma das partes, né, que eu ia explicar de estrutura de aula e porquê dos treinos de 15 minutos. Essa live, assim que acabar, ela não vai ficar aqui no Instagram, tá? Eu vou baixar a live e vou enviar essa live para o YouTube. Então, quem quiser ver depois, vê no YouTube. Se alguém chegou agora, queria muito saber sobre a parte de estrutura de aula que eu acabei de falar, e quem anotou vai ter uma grande sacada de aula aí, vai já dá um diferencial na aula, né? Não, Jean? Agora a aula já vai ficar com outra estrutura. Pensa só, não sei se você é professor, né? Caso seja, a aula já fica com uma outra estrutura, já fica com uma outra sacada. O que eu acho, né? Eu tenho uma ideia sempre de os meus alunos, eles sabem o que eles vão treinar na semana na parte técnica e sabem que tipo de técnica é, né? Que situação, se é guarda de gancho, se é guarda laçada, se é meia guarda, eles sabem. Se vai ser passagem, se vai ser raspagem. A técnica em si, eles não sabem das aulas, né? Que a gente vai passando em cada dia, dependendo da situação. Pô, show, Jean, maneiro. Então aí, ó, já tem uma sacada pra você. Mas uma coisa que meus alunos não sabem é como é que vai ser a estrutura da aula, eles não sabem. Então, por que isso? Eu acho muito legal você chegar numa aula e o professor te surpreender. Imagina, e todo dia pra aula, já sei como é que vai ser. Vai ser isso, isso, isso. O dia que o cara tiver de saco cheio, cara, ele vai chegar lá e ele ou não vai, ou vai desanimado pra caraca e tal. Então, quando a gente consegue, com conhecimento, trabalhar toda a estrutura de aula, né? Mudar essa pegada aí da estrutura de aula com conhecimento de forma que vai agregar ao aluno, isso é legal pra caramba. Beleza? Show. Então, galera, aí deixar aqui, né, nessa parte aí. Quem gosta de conteúdos, né? Eu falei, tem conteúdo pra caramba no Instagram, tem conteúdo pra caramba no YouTube. Quem quiser pode participar bastante aí, curte, comenta, já vai ajudar bastante. E quem quiser algo a mais, né? Tem o meu site no meu perfil do Instagram e no link e no YouTube, nas descrições dos vídeos eu coloco o meu site. Clica lá no site, tem uma parte lá de cursos online, tem alguns cursos ali que vão te ajudar na aula como professor. Então, dá uma olhada, vê qual que se encaixa aí no seu orçamento, no seu investimento, você vê qual investimento você acha que seria legal você estar fazendo agora para o conhecimento, para a tua aula. E tem um curso que é sobre estruturas de aula, tanto isso que eu falei, outras sacadas também de objetivo e tal. E eu falo também dessa pegada de mudar, interagir a parte principal 1 e 2. E também falo da estrutura de aula para competição, planejamento e tal. Beleza? Tranquilo?